e a coleta do depoimento. Delegado Alexandre, o nome completo do senhor? Alexandre Silva Pereira Souza. O senhor é brasileiro, casado? Brasileiro, casado, titular da Delegacia de Tramandaí desde 2021. Idade do senhor? 51 anos. Tá. O senhor promete falar a verdade, né? Prometo falar a verdade. Não sou submissionado, compromissado e advertido na forma da lei. Delegado, o senhor trabalhou na investigação desse fato que está sendo julgado hoje aqui. O que o senhor pode narrar para trazer de informações preliminares aí para os jurados, antes de eu passar a palavra para as partes? Bom dia, mais uma vez, doutor Gilberto. Antes de tudo, eu quero desejar um bom dia à defesa, um bom dia à acusação, um bom dia a todos os jurados, e faço votos que seja um julgamento pautado pela técnica. Eu assumi a titularidade de Tramandaí em 2021, final de junho de 2021, e ao assumir a delegacia de Tramandaí, eu era delegado titular de Cidreira e sempre atuei mais naquela região ali de Cidreira e Balneário Pinhal. Ao assumir a delegacia de Tramandaí, eu tinha conhecimento que duas delegacias, dois municípios, participavam do programa estadual do RS Seguro, né? Programa esse que a intenção é diminuir os crimes ali que a gente chama de CVLI, né? Crimes violentos, letais e intencionais. E o maior crime era o homicídio, né? O que tinha mais cobranças. Então, eu solicitei ao escrivão Fábio, na época escrivão, hoje comissário de polícia, que me entregasse todos os homicídios em andamento, sem autoria, para a gente poder fazer uma análise e ver aqueles que estaria mais tranquilo, mas que estaria com alguma probabilidade de a gente chegar à autoria, né? Tendo em vista que eram muitos. E um desses foi o caso que a gente está hoje aqui em pauta. Então, começa a estudar aquele caso e aí sim a gente começa a trabalhar, não só naquele caso, mas naquele caso também. Eu que já era, eu sempre falo isso, eu já era morador de Tramandaí, já tinha conhecimento como público, como cidadão do fato, dos fatos, né? Então, aí eu resolvi me dedicar um pouco naquele caso ali. E, a princípio, é isso. Depois, ali, se a defesa agora quiser ou depois quiser que eu explique detalhadamente, eu já posso fazer. Tá bem, eu vou passar a palavra para o promotor, que ele arrolou, e depois para os defensores. Com a palavra, doutor André. Acho que tem que ligar o... Tá ali. Tá, ok? Bom dia, delegado Alexandre. Inicialmente, eu não tenho como não saudar o senhor, né, por todo esse brilhante trabalho, né, não só nesse caso específico, mas também na condução, né, do senhor na delegacia aqui de polícia de Tramandaí, desde que assumiu. O senhor e a sua equipe, principalmente, né, vem realizando um excelente trabalho. Mas, principalmente nesse caso aqui, eu destaco a atuação do senhor, né, que ficou muito nítida, né, nessa investigação e talvez, se não fosse essa iniciativa do senhor, hoje não estaríamos aqui, né, para realizar esse julgamento. Então, em nome do senhor, também a sua equipe, né, o Alisson, o Silveira, o Carlos, o Popov e todos os demais, né, os quais recebam a homenagem do Ministério Público por todo esse trabalho aí, né. Inicialmente, até para contextualizar, né, o senhor refere que chega aqui em 2021. Inicialmente, gostaria que o senhor assim desse até na questão cronológica, né, dos fatos. A gente tem dois fatos em si. O de hoje, uma tentativa ocorrida em 2017 e depois a consumação desse homicídio em 2018, né? Então, eu gostaria que o senhor iniciasse dentro dessa linha, indicando também assim aquilo que, quando o senhor abre, então, ou decide reabrir essa investigação, o que o senhor se depara, né? E os atos investigatórios iniciais, para que os jurados tenham essa compreensão inicial, por favor. Perfeitamente. Antes de começar, eu quero agradeço pelas palavras e quero dizer que a admiração é recíproca pelo trabalho que o senhor exerce aqui na nossa comarca. Bom, então eu chego em 2021 e aí eu solicito ao escrivão Silveira
os 2 inquéritos, né, um já estava fechado, consumado, né, fechado com os executores presos em flagrante, e o outro tentado estava em aberto. Eu começo pelo consumado, e aqui eu peço à defesa, aos jurados, a todos aqui, que entendam que eu vou ter que falar um pouco do consumado. Tá? Eu sei que não é pauta hoje aqui, a pauta é o julgamento do tentado, mas eu cheguei à autoria do tentado investigando o consumado. Então, em alguns momentos, eu vou ter que passar pelo homicídio consumado. Então, eu começo pelo homicídio consumado em 2018. E ali eu verifico que há 3 pessoas presas. Jorley, Dirney, salvo engano, que é o Pato, Jorley era o monstro, e o Tonho, que é o Adão, que hoje é testemunha aqui. 2 em flagrante, Jorley e Dirney, e o Tonho foi preso depois temporariamente e depois preventivamente, o Adão. Eu já tinha a ideia de ouvir todo mundo, inclusive até outras pessoas. Só que chegou ao meu conhecimento que o Adão, o Tonho, estaria preso, se sentia injustiçado por estar preso, por não ter participado dos atos executórios e por estar preso apenas por uma certidão. Uma certidão na ocasião do delegado titular, sem mesmo ele negando o crime. Então, eu represento, como esse inquérito estava fechado, consumado, eu tive que abrir um novo inquérito, tá, para poder pedir as cautelares que eu tinha que pedir ali. Então, a primeira coisa que eu faço é representar o judiciário para retirar o Adão de dentro da PMO e ser ouvido na delegacia de polícia. O Adão, então, é conduzido até a delegacia de polícia, é ofertado a ele um defensor, uma defensora, um advogado. Ele pede para chamar a doutora Kelly, e ele ali, sim, ele fala tudo o que teria ocorrido. O que ocorreu, segundo Adão, naquele depoimento? Adão fala: quem intermediou o crime não fui eu. Quem intermediou o crime foi, na ocasião, a minha esposa, Rosane. Rosane estava sendo pressionada pelo casal Kiko e Juarez. Rosane tentou, isso ele falou no consumado, tá? Rosane tentou por 2 vezes anteriores e não conseguiu. Rosane, não, o casal Kiko e Juarez tentou por 2 vezes anteriores matar a Návia e não conseguiu. Rosane intermediou as 3 vezes, inclusive o consumado. Quais 2 vezes anteriores? O tentado, que é pauta aqui, e uma tentativa de roubo que teria como realmente eles queriam, na realidade, matar a vítima, iam tentar um roubo, fazer um latrocínio, na frente ali das lojas do Mar, na Avenida Emancipação, de manhã. Nessa ocasião, Návia teria reagido, dado uma cotovelada. O assaltante ficou nervoso, deixou a arma cair e não prosseguiu na ação. Ela não registrou essa ocorrência. Essa ocorrência não tem nos autos porque não foi registrado. Até então, Návia achava que realmente era uma tentativa de assalto do seu veículo ali, salvo engano, um CrossFox. Depois ele fala: no tentado, também minha esposa intermediou, porque ela estava sendo pressionada pelo casal Kiko e Juarez. Minha esposa trabalhou 8, 9 anos com o casal Kiko e Juarez, ganhou a confiança do casal, ajudava a Rosane, porque a Rosane tinha 4 filhos com Adão. Então, minha esposa recebia alguma ajuda, tanto de alimentos, de roupas, ajuda financeira. E Rosane teria sido contratada, segundo as palavras de Adão, e depois confirmada por Rosane, para achar alguém para dar um susto no casal não, um susto na Návia, na Maninha.
Então, ali já começa a se falar que toda a articulação era feita por Kika e Juarez ficava na parte da execução, trabalhando com os executores, como que seria contratar os executores. Rosane era pressionada, então, foi pressionada, então, para arrumar uma pessoa, para matar. E aí tem toda a trajetória, começa o crime consumado, que não é pauta aqui. Diante disso, eu represento pela prisão temporária de 4 suspeitos. Juarez, Silvana, Robson, que vai aparecer no consumado, e Rosane. Vou prender Rosane. Prendo Rosane lá em Bé, conduzo Rosane até a delegacia, é ofertado um advogado para acompanhá-la, e ela chama a doutora Kelly. Rosane vai mais além. E isso eu estou falando do consumado, tá, pessoal? Rosane vai mais além. Começa a dizer, eu também, por pressão psicológica e pressão até de medo de me matarem, eu também participei. Eu participei desse, mas participei de outros 2. Participei daquele da Dumar, e aí ela declina 2 nomes, só que ela só sabia os primeiros nomes, os nomes mesmo, os prenomes ali, não tinha como se identificá-los, até porque também não tinha ocorrência, né? Então seria 2 pessoas, salvo engano, de São Leopoldo ou Novo Hamburgo. Vindo ao tentado. Rosane, que hoje é a pauta aqui desse julgamento. Rosane fala, eu indiquei o Ismael Luiz, só que quem foi lá acertar mesmo o pagamento e tudo foi Juarez. Eu apenas indiquei Ismael Luiz. A gente acha o Ismael, a gente mostra para ela diz que aquele ali realmente é o Ismael, já estava preso por roubo à residência. Então, Rosane, depois, a gente retira o Ismael, porque esse fato aconteceu em 2017, na ocasião, o Ismael teria entrado na casa onde morava Návia e sua filha Bruna. Ele não encontrou Návia no interior da casa. Ele encontra Bruna tomando banho. Ele retira a Bruna do banho, pergunta, fala logo que não é nada com ela, pergunta sobre sua mãe, com uma arma apontada para ela. E aí ela fala que a mãe está lá nos fundos da casa. Estaria conversando até com 2 vizinhos, um casal de vizinho. Ele vai até os fundos, aponta a arma para Návia. Návia diz, de novo, ele pergunta, que na realidade, quem é Návia? Ela fala, sou eu. De novo isso, porque ela teria sido assaltada, apontada uma arma nas imediações ali da Loja do Mar. Ele tenta efetuar 3 disparos, não percute a arma. No quarto, ele mexe no cão e consegue acertar o olho de Návia. Návia acorda depois de 4 dias no Hospital HPS em Porto Alegre. Quando Rosane me traz a figura do Ismael no tentado, eu estava investigando o consumado, e ela me fala que participou também do tentado, indicando o Ismael. Quando ela traz o Ismael no tentado, a primeira coisa que se faz é um reconhecimento pessoal com Ismael, porque ele retirou Bruna do banheiro, ele teve cara a cara com Bruna, né? E a gente toma banho na luz, não no escuro. Então a luz estava acesa, estava tudo aceso, né? Lá atrás, não. Lá atrás, eles estavam conversando no escuro, mas ali na frente, a luz estava acesa, dentro da casa. Então, ela tinha total condições de reconhecê-lo, e ela falava isso em depoimento, antes mesmo de assumir o caso. A gente faz um reconhecimento, e, indubitavelmente, ela reconhece Ismael como o cara que tentou ceifar a vida de sua mãe.
Depois Ismael, em depoimento, o que Ismael diz? Eu não participei desse crime. Ele nega a autoria. Porém, ele traz uma informação bem importante. Eu não participei, mas fui procurado para participar. Me ofereceram R$10.000. Quem me ofereceu foi Adão, marido de Rosane. Me ofereceram R$10.000 para eu matar Návia, e Adão ficaria com 5.000, a mando do casal Juarez e Kika. Isso ele coloca em depoimento. Mas ele nega que ele participou do crime. Basicamente é isso, mas estou aqui à disposição para falar. Agora a gente vai lembrando dos fatos, de acordo com as perguntas. Certo. Então, inicialmente, né, o senhor referiu a questão que, quando o senhor assume e reabre o inquérito, o senhor já tinha alguma informação a respeito do descontentamento do Adão. Ele estava cumprindo já a pena não, preventivo, ele estava preso pela essa execução, envolvido de alguma maneira, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, como que essas informações chegam até o senhor a respeito do Adão, né? Quem, não necessariamente, se for informante, não precisa referir aqui, mas no sentido de como que chega ao senhor essa questão do Adão e como que o senhor interpela o Adão depois, né? O senhor pede a cautelar, enfim, para ouvi-lo, né? Como é que é a reação dele, como é que foi esse contato assim que vocês tiveram para que ele, então, começasse a contar a respeito dos detalhes do crime, né? Bem, justamente quando a gente reabre o inquérito policial, né, quase que concomitantemente eu tenho essa informação. Essa informação veio de um apenado que saiu de dentro do presídio, ex-apenado, no caso, né, que eu não posso identificar, que várias vezes conversou ali com Adão e teria falado, o Adão tem interesse em falar. Ele se julga injustiçado e tem interesse em falar, porque, segundo ele, os autores estão soltos, né? Inclusive, eu vou até mais além, agora perguntando, a gente vai lembrando, né? O Adão recebeu uma quantia de R$200 mensal pelo casal Kika e Juarez para ficar calado. Então, ele recebia para ele ficar calado e para se manter dentro do presídio, né? Isso aí acho que durou uns 3 meses, 4 meses. E ele fala isso em depoimento, tá? Então, o Adão se sentiu muito injustiçado e queria falar. Claro que o Adão aqui, pelo menos, capaz dele não falar isso, tá? Porque ele mesmo fala em depoimento, abre aspas, cagueta dura pouco, cagueta morre, fecha aspas. Então, ele não vai dizer que ele queria falar, porque ele tem medo de voltar para o presídio, ele vai ser julgado também pelo consumado, e naquela ocasião ele ia retornar para o presídio, então ele não queria falar que foi um apenado, né? Vai dizer que fui eu mesmo ou de repente hoje ele fala até. Mas a situação foi essa, tá? Ele falou, e antes mesmo da doutora Kelly chegar, ele já tinha falado bem tranquilamente, eu quero falar, delegado, eu só preciso de uma advogada para me acompanhar. E aí você tem o advogado e tem a doutora Kelly. Então é feito contato com a doutora Kelly, que aparece lá e realmente acompanha ele no depoimento. Então ele queria falar, não teve pressão em nenhum momento. Ele queria falar. Então, ele começa a falar justamente isso. Ele fala que... Inclusive, ele traz ali a primeira motivação, viu? Ali ele diz que a motivação do crime ali, isso é muito perguntado, né? Qual é a motivação do crime, né? Ele traz a primeira motivação ali, que diz que poderia ser uma relação extraconjugal de Juarez com Maninha, e que, de repente, como fruto dessa relação, seria a filha Bruna. Tá? Mas não dá certeza. Ele fala, não tenho certeza disso. Mas que se escutou muito falar que o ódio de Kika era por causa dessa relação extraconjugal. Isso é trazido depois também por Rosane. Né? E isso que diz que foi procurada para fazer as três empreitadas criminosas por esse motivo. E é confirmado
também por Camila, que trabalhou anos ali, que diz também isso, que o ódio de Kika por Návia era uma traição. A filha realmente não é do casal, eles podiam ter essa desconfiança, e disse que Návia pressionava, que queria ter as filhas que poderia ter os mesmos benefícios da filha do casal, tendo em vista que seria a filha dele. Isso poderia ser uma desconfiança realmente da Návia e do casal, que a filha pudesse ser deles. Mas isso também poderia ser usado, inclusive, para esconder um outro motivo qualquer. E a Kika poderia muito bem falar que teve uma relação extraconjugal, queria matar sua irmã, para, de repente, esconder um verdadeiro ódio por sua irmã ter aberto um salão em frente ao seu salão e levar os seus clientes ali. E eu até acredito que esse é o motivo, mas isso depois a gente vai falar mais tarde, porque... Eu posso falar agora? Não sei se eu posso falar agora. Porque, durante o inquérito policial, ainda presidido pelo delegado Paulo da Silva Pérez, é ouvido todos os familiares de Kika. Tá? Todos os irmãos apontam ela como autora do crime, dos dois crimes, tanto do tentado quanto do consumado. E após o tentado, que ela não morre, o que acontece é que Návia trabalhou com Kika durante anos. Kika tira Návia lá da cidadezinha, dá um emprego para ela. Návia trabalha anos para Kika. E Kika resolve abrir o seu próprio negócio. Isso, para Kika, a Návia resolve abrir o seu próprio negócio. Isso, para Kika, foi uma traição. Até porque ela abre um salão na mesma galeria e praticamente em frente ao salão da irmã. E capta os clientes da irmã. Isso era uma traição. Segundo os depoimentos, a Návia tinha uma relação de trabalho quase que escrava com Kika. Já queria abrir seu próprio negócio. Então, de repente, ela procura Rosane para intermediar essas empreitadas criminosas, e daqui a pouco ela pode ter enganado a Rosane, falar, não, foi uma relação extraconjugal. Então a gente não sabe a verdade, se realmente foi isso, se ela usou isso. Fato é que Rosane, Adão e Camila traziam esse motivo. 3 pessoas, não foi um motivo criado pelo delegado de polícia, foi um motivo que foi trazido por 3 pessoas. Né? Então, inclusive pessoas que não estão sendo julgadas, como Camila. Então, poderia ser um motivo que ela queria, de repente, encobertar o verdadeiro motivo, que era o ódio por ter aberto seu próprio negócio. Tá? Mas ela abre esse salão, sofre a tentativa de homicídio, sobrevive, troca de salão, troca o local, coloca mais para o centro ali, e a revolta muito grande dela não ter saído da cidade pelo casal Kika e Juarez. Relatado por Adão, Rosane, Camila. Começa uma série de apedrejamentos no novo salão. 4 a 5 apedrejamentos. Relatado pelas testemunhas. Adão pagava R$500 para apedrejar o salão. Qual o intuito dela sair da cidade, dela fechar o salão? Testemunhas relataram isso. Nada foi da minha cabeça. E aí, sim, ela não sai, e aí começa depois a empreitada do homicídio consumado. Só para o senhor confirma, o senhor falou Adão teria pago 500, o Adão ou o Juarez? Não, desculpa, muito obrigado. Na realidade, o Juarez pagou R$500, isso foi relatado por Adão. O Juarez pagou R$500 para apedrejarem o salão da maninha da Návia. Quando então o senhor chama, né, faz o pedido de autorização judicial para conduzir o preso até a delegacia para ouvi-lo, né, nesse momento, ou o senhor tinha conhecimento, ou isso foi objeto de o Adão achar ou ter
que iria receber algum benefício, seria beneficiado de alguma maneira por agora, naquele momento, estar, em tese, trazendo a verdadeira história do crime, assim, os envolvidos. Como é que foi essa parte inicial? Assim? Perfeitamente. Veja bem, o Adão estava pronunciado já pelo homicídio consumado, né? O Adão, o Jorley e o Dinei, os 3 já estavam com sentença de pronúncia pelo homicídio consumado. Tá? Eu não teria como trazer benefício algum. Não, quem solta é o juiz, eu jamais poderia soltá-lo. Ele falou de livre e espontânea vontade. Né? Então, não teve nenhuma promessa de soltura, até porque eu não sou capaz disso. Né? A gente só pode fazer isso, de repente, numa prisão temporária. Mas o Adão já estava pronunciado. Não houve nada disso. Então, Adão, ele queria falar e já chegou falando que eu quero falar, deixo acompanhado de um advogado. E quando ele remete, então, passa as informações a respeito da Rosane. Né? O senhor falou mais ou menos por cima, assim, mas ele chega a comentar com o senhor se a Rosane ela receberia ali algum benefício, seja financeiro, algo do tipo, para que ela pudesse... e isso eu digo com base agora ainda no Adão, né? Não no que a Rosane falou para o senhor, no que o Adão, já naquele primeiro momento, falou para o senhor a respeito do envolvimento da Rosane, e que tipo de participação ela teria, né? E se receberia algum tipo de benefício. E, vou além, por que a Rosane? Por que eles escolheram logo a Rosane para fazer essa intermediação, no caso, com os executores? Perfeito. Bom, o benefício que a Rosane, que o Adão narrou, o benefício que a Rosane recebeu, é que o Adão ele fala para mim do consumado. Ele fala, Rosane recebeu R$5.000 e uma arma para entregar para os executores, que não deu certo no consumado. Tá? Não deu certo porque depois ele teve que arrumar uma outra pessoa, né? Que aí é do consumado. Mas isso ele fala também que Rosane tinha ajuda da família, né? Rosane tinha ajuda ali da família, que se sentia muito pressionada. Por que ele procurou a Rosane ali, né? Rosane trabalhou há 8, 9 anos com ele, ganhou a confiança do casal, né? Rosane já tinha sido presa, né? Já tinha sido presa anteriormente, não sabia que estava presa ainda, né? Até hoje eu via sendo trazida aqui pela Polícia Penal. Já tinha sido presa, né? Depois foi presa por tráfico depois também. E, de repente, por esse motivo, mas era mais por ganhar a confiança, né? A Rosane era o braço direito do casal. O casal ajudava a Rosane muito, economicamente, financeiramente, que ela tinha 4 filhos, tem um filho com síndrome de Down, 4 filhos menores, né? Então, o casal ajudava ali. Inclusive, depois o casal pressiona ela para realmente consumar o crime, e ela se nega, e ele fala, não, você já está mais envolvida do que tudo. Então, você tem que fazer isso, porque senão vai sobrar para você. Então, por conhecer há muito tempo, trabalhar há muito tempo, né? Eu acredito eu também, porque o Adão também ele já tinha conhecimento de pessoas, de pessoas que oriundas do crime, né? Então, tanto é que depois o Adão indica o seu irmão e tal, no consumado, que também estava preso, que foi preso, morto depois. Mas por ser, eu acredito por ser pessoas ali envolvidas ali no mundo do crime, né? Nesse momento, o senhor recorda se o Adão já teria, com relação ao tentado, ao crime de hoje, né, em julgamento, se ele já teria mencionado quem teria sido o executor ou quem ela teria articulado para cometer esse crime da tentativa? Não, assim, o que eu me recordo, doutor, é que quando a gente pega o depoimento do Adão, tá? O Adão não fala da execução do tentado, até porque a gente estava, naquele caso, ele queria falar do consumado, que era o que ele estava preso ali, que ele se achava injustamente. Mas ele fala o seguinte, que tanto o crime, isso eu lembro que ele fala, tanto o crime que não teve ocorrência na do Mar, tanto o crime tentado, que ela ficou cega, e tanto consumado,
foi a mando de Kiki Juarez e sua esposa intermediou os 3 crimes. Isso ele fala. Certo. Nesse momento, então, que o senhor interroga, né, o Adão, já era do conhecimento do senhor, seja, né, de forma daí indireta ou informal, o envolvimento da Rosane? Eu pergunto, em que momento, pro senhor, como autoridade, né, do inquérito policial, a Rosane aparece como envolvida nesse crime? Nesses crimes, no caso, né? Perfeito. Não tinha conhecimento do envolvimento da Rosane. Não, realmente, poderia até ter suspeita do casal, mas da Rosane não tinha. Rosane, realmente, a primeira vez, quem traz Rosane como suspeita, realmente a primeira pessoa é Adão, depois confirmado pela própria Rosane. Então, a partir daí, desse momento que o senhor toma conhecimento com relação ao envolvimento, né, da Rosane como intermediadora dos mandantes e do executor, qual o próximo passo, então, eu digo assim, da investigação, né, que o senhor toma com relação a essa informação? E também eu gostaria de entender que quando no momento que o senhor executa a ordem de prisão temporária, né, não sei se o senhor explicar se foi o senhor que cumpriu pessoalmente e no momento do cumprimento, qual foi a reação dela, como é que foi, onde foi, o que ela disse e até depois para a formalização desse depoimento dela depois. Ok. Depois do depoimento de Adão, eu represento, e aí a gente está falando do consumado, eu represento pela prisão temporária Juarez, Silvana, Robson vai vir depois na prisão, no homicídio consumado, que também intermediou. Robson e Rosane. Eu já tinha 3 presos. Né? Tinha Jorley e Dirney como executor, e Adão ali como o cara que, de repente, intermediou no consumado. Eu representei pela prisão, eu não achei o Robson, não morava mais aqui, não foi achado o Robson. Eu participei da prisão, de quase todas as prisões, eu participei, realmente, pessoalmente, da prisão de Rosane, da prisão de Juarez, e só que eu fiz a de Juarez e Návia concomitantemente. Juarez estava na sua residência e Návia estava na sua galeria, ali no salão, na galeria. Então, uma equipe foi prender Návia e eu fiquei, salvo engano, até sozinho. Acho que eu fiquei sozinho, não lembro se eu fiquei com alguém, com Juarez. A gente estava em 3 só, isso, acho que eu fiquei com Juarez, isso mesmo, sozinho. E mais 2 foram ali prender a Kika. Então, eu participei da prisão de Rosane, pessoalmente, e de Juarez. Depois, a Kika, ela é conduzida até a casa de Juarez, ali a casa dela, e aí sim reúne todo mundo. Mas, primeiramente, eu prendi a Rosane. Rosane foi conduzida até a delegacia. Rosane, dentro de casa, me chama até o quarto dela. Dentro de casa, né, uma casa bem simples, humilde, um quarto que tinha como porta um lençol, eu lembro muito bem. Entrei no quarto com ela, ela fala, eu vou colaborar, delegado. Eu estou presa? Eu falei, está presa? Eu vou colaborar. Eu sabia que uma hora ia vir para cá, para cima de mim, que o senhor ia descobrir. Eu vou colaborar. Eu posso chamar advogada? Pode chamar advogada. E, naquele momento, ela fala que ela poderia chamar a doutora Kelly. Então, ali, ela foi bem tranquila em querer colaborar sem... Eu sei que a defesa vai bater nisso, mas sem haver nenhuma colaboração premiada, pelo amor de Deus. Colaboração premiada precisa da manifestação do Ministério Público e da homologação do presidente do presidente do processo, que seria o doutor Gilberto. Eu jamais ia cometer essa gafe aqui. Então, não houve colaboração premiada. Por que a defesa bate? Por que depois podem me perguntar isso? Porque Rosane foi liberada. Tá? Por que Rosane foi liberada na temporária? Primeiro, é um ato discricionário do delegado. O delegado pode liberar na prisão temporária. Segundo, eu sempre me pergunto na prisão temporária, ela presa vai ajudar as investigações? A contrário senso, ela solta iria atrapalhar minhas investigações? Não. Não para as 2 perguntas, então ela está liberada da prisão temporária. Terceiro, ela tinha 4 filhos menores.
tá? E estava grávida de um 5º filho. Ela já tinha perdido um filho, inclusive ela estava com autorização, com dispensa médica. Ela já tinha perdido um filho há 10 meses atrás por eclâmpsia e ela sofria de eclâmpsia, uma gravidez de risco. Não tinha como botar uma pessoa que não vai atrapalhar em nada as minhas investigações dentro do presídio grávida com uma gravidez de risco. Então, naquele momento, eu resolvi liberá-la. Tá? Ao contrário do casal, que solto realmente iria atrapalhar minhas investigações. Então, a Rosane foi um ato do delegado sem qualquer colaboração premiada. Na prisão do Juarez, tá? Para concluir, né? A Rosane, ela de cara se disponibilizou a colaborar, e o Juarez me chama a atenção um fato, que quando eu prendi, ele falou assim, isso eu nunca vou me esquecer, já tinha falado isso aqui antes na pronúncia ali, na audiência de pronúncia, e ele falou que eu sabia que uma hora ia vir para cima de mim, mudou o delegado, eu sabia que isso ia acontecer. E ali, para mim, já ficou bem claro o porquê de tudo isso. Certo. Nesse momento que o senhor cumpre a prisão temporária da Rosane, né, desloca para a delegacia com ela já tinha afirmado que iria colaborar. Em algum momento, na delegacia de polícia, né, pelo que o senhor pôde ver, ela teve algum contato, antes de prestar o depoimento, que foi formalizado, acompanhado pela doutora Kelly, com o Adão? Não, o Adão, quando eu prendo a Rosane, o Adão estava no presídio, não teve contato. O Adão foi ouvido antes, em nenhum momento teve contato. Certo. E ali, o que o senhor pôde, então, né, verificar, em síntese, mais ou menos, né, do que ela, então, começa a falar para os senhores? Num primeiro momento, ela chega a expressar algum receio, medo com relação ao depoimento? Que ela medo do casal, né? Inclusive, todos tinham medo do casal, tá? Medo do casal. Se a gente for depois pegar os depoimentos dos próprios executores do consumado, o Pato ali, salvo engano, é o Dirney, né? O Pato ali, ele fala, eu tenho certeza que quem matou foi a mando de Kiki Juarez, porque foi me oferecido dinheiro, né? Porém, eu quero, depois disso aqui, eu quero sair desse presídio porque eles vão mandar me matar, né? Tenho medo, né? Então, o próprio Adão fala no depoimento dele. Por que você não falou antes, Adão? Primeiro, eu não queria que minha mulher fosse presa. Minha mulher tem 4 filhos comigo, um com síndrome de Down. Segundo, e aqui a palavra de Adão, pelo amor de Deus, não me interprete mal. O casal tem influência nas pessoas importantes da cidade. O casal tem, está no depoimento de Adão, influência em facção criminosa e influência dentro da delegacia de polícia. Palavras do Adão, por que não quis falar antes? Mudou o delegado e eu quis falar. Perfeito. Então, aí, dessa oitiva com a Rosane, o que ela passa de informações para o senhor, né, com relação aos fatos, a dinâmica? Se o senhor puder sintetizar, por favor, ali essa parte do depoimento dela, então, policial. Ela narra com riqueza de detalhes os 3 fatos. Tá? O primeiro, na ordem cronológica, o primeiro seria a tentativa ali, né, de roubo frustrada, né, que teria como fim realmente um homicídio, em frente a Dumar, dá os 3 prenomes. Eu não consigo lembrar, Natália e alguma coisa, só que não lembra onde mora mais, tentou se lembrar, não lembra mais quem, o sobrenome e tal, mas diz que foi ela que intermediou. Depois ela fala do tentado, né, que ela indicou Ismael Luiz, mas quem foi lá acertar com ele foi Juarez, né? E depois, sim, no consumado, aí ela dá mais riqueza de detalhes, até porque tinha sido o último, e aí teve vários, mas ela também teria intermediado ali, não estava dando certo, e ela estava sendo pressionada, estava com medo de morrer, sendo pressionada, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo esse crime.
Então, ela pegou, chamou o Adão chamou o seu irmão Ademar, que estava preso, que conhecia os executores ali, e pediu para os 2 executores matarem ali por R$400. Esse do consumado, tá? Esse aí é do consumado. Então, ela narra com riqueza os três crimes. Inclusive, ela fala que após morrer, Juarez pega ela, pega a Camila, uma outra funcionária, vai até o local para confirmar se morreu. E Camila fala que viu Juarez falando para Rosane: tá vendo? Se fosse você, ia dar errado de novo. Se referindo a outra pessoa, que seria o tal de Robson, que entrou na jogada do consumado. Então, sai com um olhar sarcástico, fala com Bruna e fala que está à disposição de Bruna para qualquer coisa. Ele sabia onde procurar ele. E ela narra isso tudo com riqueza de detalhes. Mas se coloca no crime, tá? Ela se coloca no crime, ela colabora, se coloca no crime. Mas ela não diz ali que seria para matar, né? Seria para um susto, e depois seria para um susto maior ainda, tá? Foi isso que ela me narrou. Pois é, até porque as coisas no papel muitas vezes ficam ali, né? E podem levar a determinadas interpretações. Então, eu gostaria até daquilo que o senhor, no momento da inquirição, pôde perceber, né, pela narrativa dela, e para que a gente esclareça depois para os jurados melhor, né, com relação a isso que ela... E ficou consignado no depoimento essa palavra susto, né? Um susto progressivo, digamos assim, né? Um primeiro susto na do mar, depois um susto que ela fica com cega, e um susto maior do que ser cega, né? Não sei o que seria isso. Então, eu queria que o senhor pudesse nos dar, assim, daquilo que o senhor pôde compreender do interrogatório dela, né? O que ela poderia estar falando, mencionando o senhor, do que seria susto, né? A gente pode interpretar susto de várias formas, né? Então, só para entender. É para amenizar as palavras, né? O susto seria um homicídio tentado, um susto maior só pode ser o consumado. Então, amenizar ali a palavra. Não quis participar do consumado, né? Mas em algum momento entrega uma arma e R$5.000 para uma pessoa, era para quê, então? Então, para dar um susto maior, né? Então, só trocou as palavras ali, mas ela sabia realmente que esse susto seria para realmente ceifar a vida, até porque o primeiro não tinha dado certo, o tentado, né? E o que o senhor pode, pelo que pôde apurar, né? O senhor referiu do Ademar, irmão do Adão. Pelo que o senhor pôde apurar, assim, nas investigações, o Ademar, de fato, tinha alguma influência no mundo do crime? Ele tinha contatos? Qual era o envolvimento do Ademar e por que ela procura o Ademar, né? Que tipo de proximidade ou de relação ela tem com o Ademar? Na realidade, ela não procurou o Ademar, ela procurou o seu marido Adão, que é irmão do Ademar. E o Adão narra o seguinte: eu não quero ver minha esposa mal. A minha esposa está sendo pressionada. Isso vai complicar a vida da minha esposa. Para ajudar a sua esposa, e ver ela sendo pressionada pelo casal, tinha que matar logo, tinha que acabar logo com isso, o Adão, vai lá e procura o seu irmão Ademar, que conhecia ele já do presídio, dos executores, já se conhecia ali do mundo do crime. O Ademar foi até depois foi morto, né? Foi preso, depois foi morto. Então, ele tinha uma vida criminosa ali, bem ativa. Então, segundo Adão, ele fala com Ademar, e aí sim Ademar vai lá e fala logo com os dois que tinha que ser tal dia para matar, e tem que matar logo. E pelo que o senhor pôde apurar da Rosane, assim, né? O senhor falou que, enfim, ela mencionou que estaria sendo, de alguma forma, pressionada, né, para colaborar. Ela teve algum tipo de benefício especial para colaborar com eles? Ela recebeu alguma coisa? Isso ficou apurado? Se ela tinha a ingerência sobre o dinheiro que iria, de alguma forma, distribuir para os executores? O que o senhor mais ou menos sabe desse ponto? Salvo engano, ela teria recebido alguma ajuda no tentado, nesse de hoje, tá? E aí, ela foi procurada para dar um susto maior ainda, de novo, e ela iria receber R$5.000. Segundo ela mesma, tá? Ela mesma, depois que ela viu que
O susto maior foi a morte, que ela viu que morreu ali, que ela estava morta. Ela não quis receber o dinheiro. Porém, segundo ela, tá, o Juarez forçou. Você está envolvido até os dentes com isso aí. Tem que receber esse dinheiro. E ela acabou recebendo o dinheiro. Mas, desculpa, só para, nesse ponto, pelo que o senhor pôde perceber, então, do que ela tenta explicar para o senhor, antes dela, digamos, se ela não tinha entendido que o susto maior seria o homicídio, ela tinha, no mínimo, uma promessa de uma recompensa, de uma ajuda financeira? Sim. Todos eles, tá? Todos eles, tá? Todos eles tinham essa ajuda ali. E aí fica meio confuso, porque o próprio Adão diz que ela recebeu antes 5 mil reais em uma arma. E depois ela fala num depoimento que ela recebeu após a morte da maninha que ela não queria receber. Né? E depois ela entra no carro com o Juarez e vai fazer um pagamento para uma outra pessoa no consumado, logo após a morte. Tá? Então, o que fica realmente confuso ali é essa parte, se ela realmente não quis receber ou não, porque o Adão fala que ela recebeu, antes mesmo do crime, uma arma, 5 mil reais e uma arma, mas que não teria dado certo. Que aí entrou o Adão para procurar o seu irmão Ademar. Avançando, então, na investigação, né, depois desses detalhes passados por ela, o senhor referiu que ela própria menciona que o executor, então, do crime de hoje seria o Ismael. Foi né? Trazido por ela. Até esse momento... Não foi nem Adão, nem ninguém. Foi a Rosane que trouxe o nome do Ismael. Até esse momento, a figura do Ismael... Não se tinha conhecimento. Era desconhecida perfeitamente dos senhores. E eu digo de... investigações pretéritas ou de outros fatos, o senhor já tinha ouvido falar esse nome, já conhecia? Não tinha, eu não ouvi falar esse nome, não conhecia. Certo. Até porque eu tinha assumido há pouco tempo, né? Esse fato, a prisão dela se deu 3 meses após eu assumir, então não conhecia a bandidagem, a criminalidade aqui de Tramandaí, assim, só mesmo como cidadão, não como policial. E aí o senhor referiu que, uma vez então identificado o Ismael, o senhor submete a Bruna, né, filha da Návia, né, da maninha, vítima, ao reconhecimento. Né? O senhor participou do ato dos reconhecimentos? Perfeitamente. Ela reconhece, aponta ali no mesmo momento, né? Estava muito claro ali para ela, segundo ela, quem era a imagem desse autor. Em que pese ele estava de capuz ali no dia, mas estava com a claridade muito forte, que ela estava tomando banho. Então, já tinha até outros depoimentos, dizendo palavras do depoimento aqui, que eram mais ou menos fortes, né? Ali não servia para magro, era mais para forte e que tinha cor de cuia ali, na faixa de 1,70 m e tal. Então, ela indubitavelmente, ela reconheceu ele. E nessa execução da tentativa, pelo que o senhor pôde apurar, tinha alguma, dentro do plano, né, do planejamento, assim, simular a execução do crime por meio de um roubo ou de um latrocínio, especificamente, para desviar a atenção, né, do mando do homicídio, da tentativa? Igualmente o que aconteceu na Dumar, a ideia era simular. Porque ele leva 2 celulares, né? Só que ele simula muito mal, tá? Na realidade, o Ismael, ele é ladrão. O crime dele é roubo. Então, ele não tinha experiência nesse tipo de crime. Então, ele simula muito mal. Porque se ele realmente fosse roubar, ele ia pegar dinheiro das pessoas, ia pedir, tinha um casal lá atrás, tinha várias coisas para levar ali, dinheiro. Ele só leva os 2 celulares, que é o que ele viu na frente dele ali. Naquele momento que vou simular o roubo de celular, pegou. Só que ele esquece que ele entrou perguntando por ela. Ele entra perguntando quem é Návia. Então, para simular, foi muito mal feito. Por quê? Porque ele não é desse crime. Ele não é um homicida. Ele é ladrão. O crime dele mesmo é roubo, é 157. Mas ele tentou. Pois é, dentro dessa linha, né? Digamos que o senhor fosse a autoridade policial naquele momento e viesse à tona a execução do crime e se, digamos, e aqui agora, né, na presunção,
fosse a intenção simular um roubo, o senhor, como autoridade policial, desconfiaria mais ou, de alguma forma, atrapalharia a sua investigação se o executor tivesse um histórico criminoso de roubos ou dele ser com um histórico de homicida, sendo esse o propósito da simulação do roubo, né? Se eu tivesse preso ele em flagrante, exatamente. Eu ia achar que, no primeiro momento, é capaz da gente achar que é um roubo. Atrapalharia, sim, as investigações. Se pega um cara com uma ficha criminal só de roubo, né? Então, naquele primeiro momento, com certeza, eu ia achar que você estava num latrocínio, né? Ainda que tentado, né? Mas, no primeiro momento, sim. E, inclusive, faria o flagrante dele para o latrocínio, não para o homicídio. Eu digo até que ponto o histórico criminal, né, de um agente interfere também na capitulação do flagrante, assim, na tipificação. Isso, só para o senhor explicar para os jurados esse ponto, por favor. Desculpa, explicar para os jurados, assim, no caso do APF, né, no momento, que ponto que o histórico criminal de alguma forma pode levar a autoridade policial. Porque se a gente prende ele em flagrante ali, vamos supor que ele é preso em flagrante, né, e o flagrante é muito rápido, né, não é que depois a gente pode até trocar nas investigações, prosseguir ali, mas no flagrante ali, o cara é pego logo após o crime, com 2 celulares, e efetua um disparo numa pessoa e vai se fazer uma consulta, ele lotado de 157, a gente, e supondo que as investigações não prossigam para o homicídio, a gente não estaria tendo aqui um júri, né? A gente estaria no latrocínio. Então, realmente, o histórico, às vezes, do criminoso pode te induzir a um caminho errado. Perfeito. Depois desse ponto, né? Confesso, tá? Sempre foi réu confesso. No primeiro momento ele fala, não vou falar. Não vou falar quem foi. Mas depois ele fala. Com muito medo. Então ele diz, quem mandou matar foi Kika e Juarez. Por que eu te dou certeza disso, delegado? Porque eu fui procurado por uma pessoa para jogar a culpa em Odair, em Oda, e me ofereceram 10 mil reais para desviar a investigação de Kika e Juarez. Oda era marido de Návia, de Maninha. Então ele foi procurado a mando de Kika e Juarez para desviar as atenções, mas quem mandou matar foi Kika e Juarez. Mas após o meu depoimento, eu quero que o senhor conche aí que eu quero uma transferência de presídio por temer pelo casal. E eles sempre falam, né? Tem dinheiro, você sabe como é que é dentro do presídio, né? Eles podem mandar o que quiserem. Então, ele estava realmente com muito medo. O outro, o monstro, né? Jorley. O monstro não fala nada, né? O monstro não quer falar, realmente muito medo, não fala nada. Mas, informalmente, ele me falou, tá? Estava eu e o Silveira ali, informalmente, não sei se o Silveira vai lembrar disso, informalmente ele fala que quem mandou matar era Kika Juarez, e ponto, não fala mais nada, que sabia, mas que ficou sabendo dentro do presídio. Né? Esse aí já ficou sabendo dentro do presídio. Então, foram esses dois aí que a gente depois submeteu a novo depoimento. Não, perfeito. Daí o senhor, então, refere que vem à tona, então, de novo, essa informação do Odair, né? O vulgo Oda, né? Que era marido da vítima. Nesse ponto de interferências na investigação, para tentar desviar o foco dos mandantes, o senhor recorda se além do Odair, ou especificando a questão do Odair, né, se houve influências para tentar desviar a atenção, o foco de quem realmente eram os responsáveis pelo crime? Odair foi um que foi para desviar a atenção, uma briga, uma ameaça, porque... Mas isso aqui é tão... Mas eu tenho que falar, né? Mas é que realmente é muito vago, é sem fundamento algum, mas teve uma discussão. Quando Návia abre o seu próprio negócio, ela abre no salão em frente à Maninha. Tá? Estava a Návia, mais 2 funcionárias.
salvo engano, Rosângela e Marli. Marli vai comprar remédio na farmácia, deixa a Návia com Rosângela. Marli volta, seu celular não está mais lá. Tá? E aí parece que ali houve uma discussão entre as duas, que um tal de Ademir, que seria o marido de Marli, ela foi lá e falou, isso aí eu vou tomar providência, isso não vai ficar assim. E aí se joga muito, mas não foi investigada essa ameaça. Mas a ameaça é condicionada à representação, nem ocorrência teve naquela época, né? Como é que vai investigar um crime que não teve nem ocorrência, né? Mas depois a gente já tinha os depoimentos de todo mundo, né? Aquilo ali ficou um fato irrisório, né? Então, tentou também se colocar nisso aí, nessa ameaça, uma discussão de trabalho que teve lá, né? Como para desviar a atenção realmente dos verdadeiros mandantes ali. Perfeito. Também no curso da instrução, enfim, vem à tona possível informação, daí eu queria saber se o senhor já tinha conhecimento ou não, e se isso foi objeto de investigação, de que a Návia estaria devendo, supostamente devendo dinheiro para agiotas, e que, em razão disso, ela recebia constantemente cobranças. Teve só para que o senhor isso, pudesse esclarecer isso. Teve isso que, não sei, agora não consigo lembrar quem foi que trouxe essa informação que ela teria devendo, mas isso aí também não era sem fundamento, não foi que foram várias tentativas de desviar os verdadeiros mandantes, mas esse aí realmente eu não lembro muito bem dos agiotas ali, quem foi que trouxe essa informação ali, algum depoimento. Mas teve, eu lembro por cima, assim, realmente eu lembro disso. É muito grande o inquérito, essa parte passou despercebido, mas que eu lembro que teve. Mas não sei se eu for falar aqui quem trouxe essa informação, e realmente eu não consigo recordar disso. Já me encaminhando ao final, só com relação e específico dessas tentativas de influências na investigação, né? Com relação ao envolvimento então do Odair, né? E de alguma maneira o senhor pôde afastar isso de plano, ver que isso na verdade, assim, de fato não tinha nada a ver com os fatos em si? Só para esclarecer isso já estava até afastado até pelo delegado antigo, né? Porque já foi colhido todos os depoimentos, e que as pessoas até falam que eles se davam muito bem, a própria filha. Então não tinha como ser ele ali, porque não tinha nenhum motivo para ele ali, que eles tinham uma relação muito boa, né? Então isso já tinha sido afastado, tanto é que o delegado antigo começa a pegar os depoimentos dos familiares logo após. E aí sim começa a apontar todo mundo para a Návia para Kika e Juarez. Perfeito. Obrigado, delegado. Estou satisfeito, doutora. Se a doutora tem algum complemento. Doutora, minha pergunta é singela ao senhor. É procedimento da Delegacia de Tramandaí, na sua gestão, ouvir depoimentos em outras comarcas com agentes do senhor, ou o senhor costuma deprecar para a delegacia do município A, B ou C que eu faça? O senhor desloca os seus agentes para depoimentos Porto Alegre, Casca, que é o nosso caso? Como é que é o procedimento hoje? A gente faz, eu faço por precatória, tá? Certo. Eu faço por precatória, mas às vezes a precatória ela demora muito, tá? Então, não tem impedimento de um agente ir. Sendo bem sincero aqui, não há impedimento de um agente ir, porque a precatória ela pode demorar muito, e você tendo pressão do tempo e querendo resolver o caso, pode ser. E, lógico que para Casca eu não iria, mas se for uma coisa mais próxima aqui, eu iria, tá? Em Novo Hamburgo, Gravataí. Eu, delegado Alexandre, eu ligo na delegacia e falo com o delegado, tá? Para pegar o depoimento e mando as perguntas, tá? E eu faço desse jeito, eu não mando meu agente para Uruguaiana, para uma cidade. Eu prefiro falar com o delegado, porque se eu mandar só a precatória via sistema, demora, via e-mail. Então, eu mando e ligo para o delegado, falo, tenho interesse nesse caso, estou te mandando as perguntas. Eu faço assim, tá? Então, o procedimento habitual, que também o que nós acompanhamos, é que seja
deprecado para a delegacia, que a delegacia faça oitiva, mesmo que o senhor entre em contato com o delegado. Não, mas tem casos que vem bastante... Tem bastante delegacias que vêm aqui em Tramandaí pessoalmente para ouvir algumas pessoas aqui. E normalmente vão os seus agentes, a delegacia faz esse procedimento. Isso? Mas que eu também não posso ser injusto aqui. São duas condutas, são dois tipos que são bem aceitos dentro da polícia. Certo. Tanto da aplicatória quanto do agente no local. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Desligado, doutor. Uma ou duas perguntas a defesa tem. Quando o senhor prende a Rosane, ela inicialmente chama a dona Kelly, Cristina como advogada dela, é isso? Bom dia. Quando eu prendo a doutora Rosane, ela me leva para o quarto, diz que ela quer colaborar. A pergunta não foi essa. Doutor? O senhor é uma pessoa inteligente, é um fato complexo. A gente está aqui julgando hoje o segundo maior bem tutelado pelo nosso ordenamento, que é a liberdade. A primeira é a vida que foi ceifada e a liberdade dos réus que são suspeitos. Até em respeito à sua pergunta, que o senhor é um professor, deixa eu responder, deixa eu contextualizar, que o senhor depois vai ter a resposta no final. Mas deixa eu contextualizar, tem respeito aos jurados para saber também de como é que foi feito todo o depoimento. Então, não tem como eu responder sim ou não para o senhor aqui. Não tem como eu ser monossilábico, senão eu fazia uma cartinha e respondia. Na verdade, já está respondido, o senhor falou antes. Não, eu vou responder. Deixa eu contextualizar. Senão, se eu me interrompe, não vai adiantar me interromper, porque... Tá, mas o senhor me interrompeu. Mas eu não quero mais a sua resposta, responder. Sim, mas deixa eu contextualizar. Eu não vou responder o que o senhor quer responder, vou responder o que tem nos fatos. Mas eu estou tentando. O senhor me interrompeu. Doutor, uma outra pergunta. O senhor falou em... Senhor? O senhor já está satisfeito com a resposta Sim, dada. tem outra pergunta para dar. Pode prosseguir, então. Para fazer, desculpa. Doutor, o senhor falou, e a gente sabe que é delação premiada e o que é colaboração premiada. Em relação a Adão, em algum momento o senhor ofereceu colaboração premiada pela delação premiada? Não. Satisfeito, muito obrigado. Obrigado. Defesa, agora, advogado Rosane. Sim. Bom dia a todos, bom dia, senhor delegado. Meu nome é Ariel, estou aqui para a defesa da Rosane. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho, e que a sociedade de Tramandaí, com certeza, está muito bem representada por um delegado de polícia e pela Polícia Civil. Eu gostaria de esclarecer, até porque o jurado é leigo, e a gente precisa aqui deixar as coisas bem claras, como é que estava o inquérito, a investigação dessa tentativa de homicídio quando o senhor chega na delegacia? Bom dia. Obrigado pelas palavras. Estava em aberto. Estava em aberto porque era um homicídio tentado sem autoria. Então, a gente deixa em aberto ali, aguardando algum elemento probatório para a gente poder dar prosseguimento, mas quando eu cheguei estava em aberto, tá? E diferentemente do consumado que estava fechado. Mas o tentado estava em aberto, não tinha sido remetido ainda para o fórum. Perfeito. E o senhor chega na delegacia, qual ano isso? 2021. 2021. Então, a gente tinha um inquérito dessa tentativa que vai ser julgada, parado dentro da delegacia desde 2017. Perfeitamente. Que foi quando o fato aconteceu. Perfeitamente. Certo. O senhor poderia esclarecer para as juradas e para o jurado sobre a possibilidade de um delegado de polícia arquivar um inquérito? O delegado pode arquivar um inquérito? É possível ou precisa de alguma outra medida, alguma outra autoridade precisa avaliar esse inquérito para decidir ou não pelo arquivamento? O delegado tem esse poder? Delegado jamais arquiva inquérito policial. Código do Processo Penal, quem solicita o arquivamento é o Ministério Público. O delegado não pode arquivar inquérito policial. Isso é ilegal, não se pode fazer. Perfeito. Na sua investigação, a gente percebe que esse inquérito que estava parado desde 2017 até 2021, quando o senhor retoma e decide reabrir essa investigação, por assim dizer, porque ela já estava aberta, no que diz respeito à tentativa,
nós vemos ali que tem dois depoimentos, especialmente, do Adão e da Rosane. Do banheiro, né, e conversou com o autor, né, o autor perguntou para ela ali que teria, onde estava sua mãe. Perfeito. Nós temos aqui uma outra questão que, inclusive, já foi abordada pelo senhor, mas me parece importante frisar, é que sobre aquela motivação inicial que se apresenta nos depoimentos do Adão e da Rosane, que seria no sentido de haver uma relação extraconjugal por parte do Juarez com a vítima e que possivelmente a filha, a Bruna, seria fruto dessa relação. Mas eu gostaria de perguntar se o senhor se recorda, se ao prestarem esses depoimentos, se eles são categóricos ao afirmar a razão é essa, ou se eles ainda mencionam que eles não têm certeza sobre essa questão, que poderia ser algo nesse sentido. Perfeitamente. Tanto Rosane quanto o Tonho, Adão, eles falam da relação extraconjugal e diz que isso foi falado pelo casal. Eles não inventaram da cabeça deles, tá? Confirmado por Camila depois. Então, eles trazem essa relação extraconjugal e diz que isso foi falado pelo casal. E que dessa relação poderia ter nascido Bruna, tá? Mas sem certeza desse fato. Perfeito. Eles não tinham certeza desse fato. Ou seja, isso poderia ser trazido pelo casal para camuflar o verdadeiro fato, ou realmente o casal tinha dúvida disso. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Na sua investigação, o senhor teve acesso a algum telefone celular apreendido com os investigados? Teve acesso a alguma ligação telefônica que envolva os investigados? E se o senhor teve acesso a esse material, se o senhor conseguiu identificar algo relevante no que diz respeito à participação ou contato com eventuais testemunhas, se o senhor tem recordação disso? Durante a prisão foi apreendido uma arma de fogo, né, com o Juarez, estava aí na casa dele. Foi apreendido também o celular do Juarez, salvo engano, mas o celular da Kika com certeza. E a conversa que a gente degravou ali foi entre o Dr. Luiz Paulo e a Kika. Foi a conversa que tinha de maior relevância para o inquérito policial. Certo. Sobre as circunstâncias aqui da prisão da Rosane, o senhor já referiu que a porta do quarto da Rosane seria por um lençol. Era uma casa bastante humilde, então, a casa da Rosane, correto? Muito humilde. Certo. E os filhos da Rosane, eles estavam nessa residência quando da prisão dela? Não lembro se todos, mas alguns sim. Alguns sim. Ela tem 4 filhos, né? Ela estava grávida do 5º, era uma casa pequena ali. Acho que, salvo engano, o pai dela estava lá também, né? Alguns estavam até chorando ali. Mas tinha bastante pessoas ali. Eu não sei se todos estavam ali. Certo. E no que diz respeito à credibilidade das declarações prestadas pela Rosane, o senhor acredita no que disse a Rosane no inquérito policial? Olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu sempre falei. Se eu tivesse 1% de dúvida que o casal fosse o mandante, eu não teria iniciado o pedido da prisão. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o casal foi o mandante, tenho certeza absoluta do depoimento da Rosane, tenho certeza absoluta do depoimento do Adão. Não tem como a Rosane entregar o casal por querer só entregar, porque ela está se dando na bronca. Ela se deu nas 3 broncas. Ela fala, eu intermediei as 3 broncas. Então, a Rosane, na realidade, ela se dá e foi uma colaboradora, né? Ela dá o depoimento para se defender e através do depoimento dela, eu descubro o homicídio que está sendo tentado, que está sendo julgado aqui. Reconhecido, corroborado depois pelo reconhecimento pessoal da própria Bruna. Então, não tem como não ser verídico os fatos que a Rosane me trouxe. Perfeito. Agora, tem um ponto aqui que é bastante interessante e é bastante importante para a defesa da Rosane, que diz respeito ao susto. E o senhor, inclusive, referiu
que o susto... Nossa, como seria um susto maior de uma pessoa que já tinha tomado um tiro no olho, ficado cega. Mas quanto à tentativa, ou seja, exatamente esse fato que nós vamos julgar, o senhor, na sua investigação, chegou a alcançar algum elemento que indicasse que a Rosane tinha conhecimento do que aconteceria na tentativa? Ou seja, se quando ela é procurada para indicar alguém, para dar esse susto, se o senhor conseguiu alcançar algum elemento na investigação que indicasse que ela já tinha conhecimento de quando o susto aconteceria, como seria, qual seria a gravidade, se ela tinha o domínio, né, o conhecimento prévio sobre essas circunstâncias. Perfeito. Vamos lá. A Rosane me diz que a primeira intermediação dela foi no falso assalto na do Mar. E ali ela já me diz que seria para tentar matar, que eles iam matar ela, ia simular um assalto na do Mar. Ela intermediou ali. Então, ali mesmo, na primeira intermediação, ela já diz, já fala que seria para matar. O segundo foi o tentado, né? O tentado, o Ismael diz que foi procurado para matar Návia, mas que ele negou. E o Ismael diz que foi procurado por Adão, Amando de Juarez. Tá? Então, ele diz que foi procurado para matar, e não para tentar matar, e não para deixar cego. E no terceiro, o susto maior, né, e a gente já sabe o que aconteceu. Certo. Já me encaminhando para o final, vou passar para o meu colega aqui, senhor delegado. Quanto à participação de cada um, que o senhor apurou, o senhor indica o casal como seria o mandante, a Rosane seria como intermediária e o Ismael como executor. Na sua experiência policial, a Rosane teria o domínio sobre o fato? Ela teria o poder, depois de ter indicado aquele nome, de mandar com que parasse, desistir dessa empreitada? Ela poderia controlar a ação dos demais? Autor intelectual é o casal. Perfeito. O casal, Kika e Juarez. Se eu tiro o Kika e Juarez dos fatos, a morte não aconteceria. Tá? Então, o autor intelectual, domínio do fato é de Kika e Juarez. Tá? Agora, todos tiveram participação para o crime. Perfeito. Todos tiveram. Claro, Rosane teve participação, ela intermediou. Mas se Rosane sai, o casal ia arrumar outra pessoa. Perfeito. Isso aí com certeza. Perfeito. Mas todos tiveram participação. Perfeito. Muito obrigado, senhor delegado. Eu vou passar a palavra para o meu colega. Delegado, boa tarde, bom dia. Bom dia. Me chamo Gelson Facina, estou aqui pela defesa também da Rosane. Quero renovar saudações ao trabalho desempenhado pelo senhor nesse processo. O senhor deu uma resposta à sociedade de Tramandaí para questões que, enfim, são de grande gravidade, e aconteceram aqui nessa comarca. Então, fico os parabéns aí da defesa pelo trabalho desempenhado. Eu tenho mais alguns questionamentos, policial, para que o senhor nos esclareça aqui em relação à tentativa de roubo, a primeira que aconteceu. Houve qualquer tipo de lesão à senhora Návia nessa tentativa de roubo? Deixa eu pensar. Bom dia. Bom dia. Eu acho que em algum depoimento, e agora realmente é porque, primeiro, não conta, ela não teve um registro de ocorrência disso, porque ela achou que era um roubo ali, e resolveu, como não foi levado nada, ela resolveu não registrar, Mas parece que ela deu uma cotovelada e teria se machucado pela própria ação dela, Teria dado uma cotovelada ali e o cara derrubou a arma. Acho que ela teve uma pequena, mas assim, uma luxação, algo assim. Acho que eu cheguei a ler nesse sentido, mas pela própria ação dela de tentar se defender. Mas nada tão sério quanto o segundo fato, que seria que está sendo apurado aqui. Não. Correto? Perfeito.
Policial, o senhor participou da oitiva da Camila? Participei de todas as oitivas. Certo. O senhor se recorda, tá? Se mais alguém, para além do Adão e da própria Rosane, confirma essa história do susto, né, de que a Rosane, no seu entender, estava intermediando um susto em Návia? Rosane, Camila. A própria Camila narra também com riqueza de detalhes, né? Porque a Camila era muito amiga de Rosane, né? Então, Rosane, de uma certa forma, se abria para Camila e tinha confiança de se abrir. Então, Rosane contava tudo para Camila, né? E Camila, ela vai até o local do crime consumado e vê Juarez falando para Rosane: tá vendo? Se fosse você, ia dar errado de novo. Aí está se referindo a Robson, que é outra pessoa. Mas então, a própria Camila, ela confirma tudo isso. Certo, delegado. Então, a Camila é uma terceira à parte que confirma essa situação do susto, correto? Correto. Tá. Tem mais uma questão que a Camila refere, eu queria saber se o senhor se recorda, sobre qual teria sido a reação da Rosane ao descobrir a respeito da morte da senhora Návia. Diz que Rosane ficou no salão chorando. Uhum. Diz que Rosane ficou pela própria Kika. Uhum. Eu sei que faz tempo, né, que o senhor fez essa oitiva da Camila, mas eu queria que o senhor confirmasse uma questão, se o senhor se recordar, obviamente, quanto a Camila ter referido que Rosane estaria em estado de choque pelo ocorrido. O senhor se recorda de algo assim? Sim, foi essas palavras que ela usou ali. Certo. Essa relação da Kika com a irmã Návia, né, quando ela trabalhava para ela, que o senhor referiu no sentido de que parecia que a Návia era quase uma escrava da Kika. Foi isso que o senhor usou, correto? Eu usei as palavras dos irmãos de Návia, dos irmãos de Kika, tá? Uhum. Principalmente Áurea. A Áurea e, salvo engano, Gilmar ou Gilberto, né? Um desses dois. Todos eles narrando isso, narrando que Kika mandou matar Návia por inveja, por ser muito egoísta, por não ter aceitado ela sair do salão e abrir o seu próprio negócio. Todos os 4 irmãos. O único que defendeu a Návia, amor de mãe, né, foi a mãe dela. O único que defendeu, a Silvana, a Kika. Uhum. Me diz uma coisa, delegado. O que o senhor ouviu? Porque o senhor falou sobre essa questão da Návia ser tratada como escrava, né? Mas o que o senhor ouviu sobre essa relação de trabalho? O senhor pode dar mais detalhes? Não sei. Não sabe? Não tem como te falar. O senhor sabe se essa mesma forma de tratamento que era dispensada à irmã dela ocorria também em relação às demais funcionárias da Kika no salão? Olha, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que tem algum depoimento, quero lembrar, que diz algo da arrogância de Kika, de algo do trabalho dela ali, mas eu não consigo te lembrar quem foi agora, né? Disse que ela é uma pessoa, acho que foi até a própria Camila, que ela é uma pessoa muito dura para trabalhar ali, algo desse sentido, arrogante, não consigo lembrar a palavra certa. Diz que o Juarez não saía de lá, né? Que o Juarez ficava o tempo todo lá, que assediava todas as funcionárias, inclusive a Camila diz ter sido assediada pelo próprio Juarez, por isso que também se traz esse motivo, se assediou de ter saído com a própria irmã, mas eu acho que foi Camila que trouxe esse depoimento ali do trabalho dela, mas eu agora não consigo realmente relembrar as palavras exatas. O senhor consegue se recordar, delegado, se a Rosane estava grávida na época dos fatos que estão sendo apurados aqui? Estava grávida. Ela estava grávida? Estava grávida. O senhor lembra de quantos meses? Acho que 4, não lembro, não consigo lembrar, não consigo. Certo. Não consigo lembrar. Ela tinha mais filhos já naquela época? Ela tinha 4 filhos, né? 4 eram os filhos, né? Ela estava grávida, mas eu não lembro mesmo. 4 filhos, estava grávida do 5º, e teria perdido um filho há 10 meses atrás por uma gravidez de risco, por um problema de eclâmpsia, algo desse sentido aí. Ela tinha algum filho que possuía alguma necessidade especial? Os 4 filhos, salvo engano, eram menores, um com síndrome de Down. Um dos filhos tinha síndrome de Down? Síndrome de Down. Certo.
Tem uma passagem no depoimento da Rosane, no sentido de que ela procura o Adão, primeiramente, para que ele tentasse ajudá-la a ir embora da cidade de Tramandaí, porque temia o casal Juarez e Kika. O senhor se recorda, delegado, se o Adão dava algum auxílio à época dos fatos às crianças de Rosane? Ele era um pai presente ou ela meio que se virava sozinha, era mãe solo? Não tem como saber, não lembro. Acho que isso aí não, acho que eu não questionei isso aí, não lembro. Realmente isso aí eu não recordo. Tá. O senhor referiu que havia uma pressão psicológica, que havia um receio, inclusive por parte da Rosane, de que lhe matasse. E eu queria saber se o senhor se recorda de algum outro elemento nos autos que indique esse comportamento contumaz em pressionar, por parte de Silvana e Juarez, em pressionar pessoas próximas a ela. Precisamente na conversa que teria sido degravada entre Silvana e Juarez e, do outro lado, como interlocutor, a Neuci. Neuci é esposa Gilberto ou Gilmar? De um desses dois. Tá? É que são dois irmãos com uma Gilberto, outra... Eu acho que é Gilberto. É Gilberto? Acho que é Gilberto. Neuci é cunhada de Návia. Neuci é cunhada de Kika. O marido de Neuci vai até uma delegacia e dá um depoimento acusando Návia como mandante do crime. Návia não, Kika como mandante do crime. Silvana. Há uma conversa que foi degravada posteriormente, entregue pela família, por familiares, porque essa conversa foi gravada no próprio celular. Kika liga para sua cunhada e diz que seu irmão tem que mudar o depoimento. Juarez confirma. E ali usam algumas palavras, dizendo que senão a coisa vai feder para vocês, ou algo nesse sentido, vai ficar ruim para alguma coisa assim. Mas teria que ir lá mudar esse depoimento. Por que eles fizeram isso, de ir lá e acusarem ela? Então teve essa conversa realmente. O senhor se recorda se a Kika ou o Juarez mencionam nessa conversa algo referente a: eu te ajudei, agora tu precisa me ajudar? O senhor se recorda de algo nesse sentido, nessa conversa? A Kika era rimo de família ali, né? A Kika era a pessoa melhor sucedida da família, né? Então a Kika, e ela gostava disso, né? Ela trabalhou para isso, mas ela gostava de ajudar a família e gostava de se sentir importante ajudando a família, né? Então ela gostava de ter esse domínio da família e ajudar. Então ela ajudava a mãe, ajudava os irmãos ali, e em algum momento realmente ela fala ali, né, que ia parar alguma certa ajuda, se não mudasse o depoimento, algo nesse sentido ali, né. E até se diz também que se pode trazer isso como um dos motivos do crime, né, porque a própria irmã ali se sentiu, se tornou independente, se saiu das asas da Kika, né, para abrir o seu próprio negócio, e isso incomodava. Mas teve essa conversa, sim. Pelo que o senhor conseguiu apurar, à época dos fatos, delegado, a Rosane, ela dependia da ajuda do casal da Kika, do casal, né, Kika e Juarez, para a sobrevivência e sustento de seus filhos, à época ali dos fatos, por estar grávida, por ter outros 4 filhos, né, sendo um deles com síndrome de Down. Ela dependia do casal para sobrevivência e sustento dela e dos seus filhos? Ela tinha uma relação de trabalho. Uhum. Ela era manicure do salão que ela trabalhava. Era isso ali, né? Depois, sim, foi por outros lados, mas ela tinha o salário dela ali. Agora, dependia como depende do meu salário, cada um depende do seu salário. Dependia do salário do trabalho dela ali, né?
não justificaria isso aí, mas ela tem a relação de trabalho dela ali, que ela recebia pelas unhas que ela fazia ali. O senhor se recorda se, para além dessa relação de trabalho, a Kika ajudava a Rosane com mantimentos, comida para os filhos? Ela chegou a mencionar algo referente a isso? Pelos relatos da Rosane, sim. Né? Ela teve ajudas ali justamente está falando mais nesse sentido de alimentação, de cesta básica, que entregava ali. Pelos relatos da Rosane, ela ajudava, sim. Ela ajudava. Eu estou satisfeito, excelência. Com a palavra a defesa de Ismael, doutor Marcelo. Tem. Delegado, bom dia, tudo bem? Bom dia. Surgiram outras perguntas através do seu depoimento que eu gostaria de fazer. O senhor falou hoje de manhã aqui para nós que no crime é difícil, e eu concordo com o senhor, na parte em que falar de crime consumado e o crime tentado, a gente teria que falar um pouco do consumado para falar do tentado. O senhor falou que os mesmos mandantes teriam como objeto o mesmo executor para os 3 fatos, qual seja, ali do mar, da tentativa lá, que o senhor no começo achava que era latrocínio, e para o consumado. Eu lhe pergunto, se foi o mesmo executor nas 3 tentativas, o senhor confirma? Não, mas em nenhum momento eu falei que... Bom dia. Em nenhum momento eu falei o mesmo executor. Até porque foram executores diferentes. Eu falei justamente ao contrário. Ali no primeiro da Dumar foi um casal, acho que Natália, e eu esqueço o nome. No segundo foi Ismael, e no terceiro foi Dirnei e Jorley. Foram executores diferentes. Tá, ok. Os mandantes o mesmo. O senhor é delegado há quanto tempo? 15 anos. Tá, então o senhor tem experiência. Eu lhe fazer outra pergunta. A primeira vez ali na esquina da Dumar, onde ela foi assaltada com um revólver ou um latrocínio, que seria para matar ela, que ela deu cotovelada, o senhor, é normal a pessoa não registrar um boletim de ocorrência? Sim. É normal? É normal. Uma arma em punho, a pessoa é assaltada e... Já vi vários casos de... infelizmente... O senhor pode nos falar uma porcentagem, por favor, para os jurados entenderem? A porcentagem eu não sei, mas assim, tem vários casos, quando não se leva nada, as pessoas não registram. É impressionante. Celular, então, uma arma em punho tem vários. Não. Mas ali ela só anunciou um assalto, não falou o que ia levar. Então, celulares, o que mais tem aqui de celular, quando se aponta uma arma e não leva o celular, e às vezes até levando, as pessoas não registram. Não vai dar em nada, não vou registrar. Então, isso aí não é uma coisa anormal. Tá? Ok. Delegado, o senhor poderia esclarecer para os jurados quantos anos depois Ismael foi reconhecido? Do crime tentado, 2017. 4 anos. O senhor, com a experiência que tem, o senhor acha que uma pessoa ser reconhecida 4 anos depois é razoável por uma condenação? Se tenta matar minha mãe, sim, com certeza. Mas eu não lhe perguntei da sua mãe, eu perguntei em modo geral. Mas eu estou lhe respondendo, ela era filha. Se eu sou o filho, eu gravo a figura desse cara o resto da minha vida, na minha cabeça. Pois é, mas no termo de declaração de Bruna, diz que ela ficou escondida no banheiro sentada. Não. Que ela não podia reconhecer. Se eu não leu direito, ela diz que pode reconhecer. Não, eu li direito. O senhor pode esclarecer como é que foi o reconhecimento? Explicar para os jurados, principalmente, como é que é o artigo 226 do Código de Processo Penal? Não vou dar aula aqui, eu não sou pago para dar aula, não vou explicar. O senhor explica depois. O reconhecimento foi colocado 3 pessoas ao lado. Mentira. O quê? Isso é mentira. É mentira? Então, sim, eu posso falar? Ordem, né? Excelência, pela ordem. O senhor está me acusando? Excelência, pela ordem. Eu só... Ordem, né? Excelência, pela ordem. O senhor está me acusando? Excelência, pela ordem. Eu só gostaria, inclusive, que fosse advertida a testemunha, né, que todos nós aqui somos advogados, né, então, para que nós possamos manter a urbanidade no tratamento, tanto pela testemunha, no que diz respeito a todos os advogados aqui, por gentileza, muito obrigado. Eu gostaria de constar em ata. Sim, mais uma pergunta. Tem alguma prova material ou pericial onde encontra algum material genético do Ismael? Provas testemunhais. O senhor falou a primeira vez aqui, inclusive, que a defesa iria bater pesado nisso, e eu não vou bater pesado, mas vou lhe perguntar. O senhor, para explicar para os jurados, eu falo explicar no sentido não da aula, mas que os jurados possam entender, porque são pessoas leigas que devem hoje decidir a vida dos réus.
Quando o senhor pede uma cautelar, uma prisão temporária, tem que ter uma ordem judicial? Se eu pedir uma prisão temporária, se tem que ter uma ordem judicial? O senhor precisa de uma ordem judicial? Não, para explicar para os jurados. Precisa ter uma ordem judicial. Mas qualquer prisão tem que ter uma ordem judicial, exceto em flagrante. Ok, perfeito. E por que ela não foi presa? Ela foi... O senhor não entende de ter prisão temporária? O senhor sabe que ela pode ser liberada na delegacia? Não, estou lhe perguntando para os jurados entenderem. Não, Eu entender uma coisa, o importante é que os jurados prisão temporária entendam. é uma prisão para a Polícia Civil. Tá? Tá. Prisão temporária, o delegado tem a discricionariedade de liberar ou não. Tá, Ele ok. cumpre, escuta e pode liberar. Diferente da preventiva. Tá, ok. Esse crime tentado ocorreu em 26 de outubro de 2017. O Ismael só foi aparecer em setembro de 2021 com o benefício da colaboração premiada de Rosane. O senhor confirma? Não houve colaboração premiada. Colaboração premiada tem que ter a manifestação do Ministério Público e a homologação do doutor Gilberto, o juiz daqui que está presidindo esse tribunal de júri. O senhor me permite levantar e mostrar essa página aqui da delegacia onde houve uma colaboração premiada? Eu permito, sim. Não confunda a palavra colaboração com colaboração premiada. Não, mas aqui, dando que primeiramente declara em depoimento, não poderá chegar a conhecimento e tal. Aí, ó, requerendo que o mesmo seja colocado nos autos sob sigilo, como também incluso na Lei 9809, Lei de Proteção à Testemunha, frisa que somente concordou em opor a fim de fazer jus ao benefício da colaboração premiada. Mas não houve colaboração premiada. Isso aí foi um texto que colocou ali, mas não houve colaboração premiada. Em nenhum momento teve colaboração premiada. Bom, mas é que está aqui, por isso que eu lhe perguntei. Não houve colaboração premiada. Isso, exatamente. Pode perguntar, eu já volto a perguntar. Eu vou passar a palavra para o meu colega aqui. Bom dia, delegado. Bom dia. Em relação ao Ismael, tá? Especificamente ao Ismael. Quando o senhor interrogou a Rosane, no segundo depoimento dela, o senhor recorda se a Rosane falou assim: eu indiquei o Ismael e entreguei para o Ismael uma arma e a quantia de R$5.000, ou ela só ouviu dizer que teriam entregado para o Ismael o dinheiro e a arma? Bom dia. Aí até tem uma confusão aí. Essa arma, esses R$5.000, é no consumado, não é no tentado. Não é no tentado? Não. Tá, ok. Então, a Rosane em nenhum momento fala que entregou para o Ismael 5 mil e uma arma? Não. Nunca teve isso? Não. Tá. O senhor recorda os depoimentos de duas testemunhas oculares que estavam lá no momento da tentativa, que foi o testemunho do Ronaldo e da Camila? Sim, tinha um casal atrás ali na Isso. tentativa. O senhor recorda que eles mencionaram que a pessoa que executou os tiros era um homem magro? Não, ele fala homem magro mais para forte, né? Ele fala ali mais para forte. Mas teve essa questão do homem magro. Mais para forte, com essa observação. Mais Tá. para forte. Teve uma questão também da cor da roupa do suposto atirador. O senhor lembra que cor o Ronaldo disse que era um moletom, ou a Não Camila? Não lembra. recordo. Nem da vítima e da filha da vítima mencionando as cores Não que recordo. estavam. Não recorda? Tá. O senhor recorda o resultado do laudo papiloscópico que foi feito na maçaneta da porta da residência? Não recordo. O senhor, como bem disse, assumiu a delegacia em 2021 e reabriu esse inquérito, né? E o senhor já tinha o conhecimento que tinham sido roubados 2 celulares, certo? Sim. Tá. Aí a minha pergunta é bem específica, assim, até para entender, o senhor já até mencionou.
por que não foi investigado? Por que não teve uma linha de investigação do latrocínio? É isso que eu não entendi muito bem quando o senhor explicou ali. Como assim não teve? Essa investigação estava em aberto pelo delegado anterior. Tá? Os celulares, ele até tentou. Ela entregou o e-mail de um dos celulares, o outro não. Então, foi feito ali, tentado pegar as herbes, foi tentado, ele quebrou os dados cadastrais do celular, então, tentou ver se alguém colocou um chip naquele celular e nada deu positivo. Uhum. Mas se investigou, sim, os celulares e tentou ir atrás, sim. Tá, não, a minha pergunta é, e essa investigação, por que não foi pelo crime de latrocínio? Não, a gente foi investiga de uma maneira geral. Né? Vou investigar aqui, a investigação ela foi prosseguindo. Entendeu? Uhum. No final, a gente vê se foi latrocínio ou não. Tu não pode se apaixonar por uma linha, pegar só o latrocínio, pegar só o homicídio, investigar só como latrocínio, investigar só como homicídio. Tu vai investigar o autor, vai investigar ali os fatos, né? Sem tipificar. No final, que você tipifica. Uhum. Certo. Minha última pergunta, delegado. Vocês chegaram ao final da investigação descobrir qual era a motivação real deste crime? A motivação do crime? Do tentado, é tudo do tentado. Vai morrer com o casal, tá? Sendo bem sincero, essa motivação vai morrer com o casal. Aí se há essa relação extraconjugal, se há esse ódio por ela ter aberto um salão em frente, né? Se houve, se fala que de repente Maninha saberia demais de algumas coisas ilícitas do casal. Então, assim, a motivação mesmo só o casal pode dizer. Tá, ok. Bom, da minha parte, satisfeito, obrigado. Eu tenho mais uma, excelência, por gentileza. Por favor, pode pensar. Delegado, o Ismael hoje está sentado aqui no banco dos réus, simplesmente pelo motivo da Rosane ter feito essa... Eu entendo e peço vênia, colaboração premiada? O Ismael foi reconhecido pela vítima, doutor. Sim, eu fui tentar trabalhar o reconhecimento, o senhor se negou a se responder sobre o reconhecimento. Ele foi reconhecido pela filha da vítima. Tá. Na interceptação telefônica, tem alguma coisa que liga o telefone do Ismael, mensagem, voz, quebra de dados, sigilo? Mas não houve interceptação telefônica. Em nenhum momento houve interceptação telefônica. De sigilo bancário? Quebra de sigilo bancário? Você falou voz, eu não estou entendendo. Não. Teve alguma quebra de sigilo? Porque no processo do tentado tem vários ali, telefonemas, ligação feita, não feita. Eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por favor? Tá, claro. Se no telefone do Ismael tem alguma ligação, ele aparece em algum momento dessa quebra de sigilo? Mas qual telefone? De cabeça eu não sei. Ismael, eu estou falando do telefone da vítima. Sim, telefone da vítima, mas aparece outros números. O números. telefone do Ismael não foi apreendido. Sim, mas não foi apreendido, mas tem alguma ligação para o telefone dele, alguma coisa, troca de mensagem? Mas nem se sabia do Ismael. Por isso que eu estou lhe perguntando. Depois que ele se descobriu o Ismael, ele estava preso. Ele não podia usar celular. Então, o único fato que liga o Ismael seria a Rosane ter trazido a baila 4 anos depois. Vou repetir mais uma vez. Houve o reconhecimento pessoal. Ele retira a filha da vítima dentro do banheiro, pergunta, conversa com ela e houve o reconhecimento pessoal da vítima. Um reconhecimento pessoal tardio, seria isso, né? Houve um reconhecimento pessoal. Tardio. Obrigado, satisfeito, excelência. Excelência, eu tenho uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que esclareça aos jurados a natureza jurídica de uma colaboração premiada, que não há qualquer colaboração premiada nesse processo. Não, Excelência, com a máxima vênia. Eu vou... A ordem está indeferida, doutor, porque na verdade não há. Isso é a explicação no debate que os senhores vão fazer. Não é informação da testemunha. Não, é que é dever do juiz informar que no processo não há. Porque chega um momento que vai sendo feito uma construção por parte dos... O delegado não vai responder. Não é o delegado, é Vossa Excelência. Não agora. Agora não. E assim, Excelência, eu gostaria de constar em ata, então. Excelência, que constasse em ata isso, e que se caminhar para um sentido de que há uma delação premiada nos autos, que isso tenha reflexos na aquisitação. E a gente vai exigir daí que haja reflexos na aquisitação. Por isso que a gente está pedindo esclarecimento por parte do senhor. Ok? Os jurados querem alguma pergunta para a testemunha? Tá, muito obrigado, delegado. Não vai ter reinquisição. O senhor está liberado. Obrigado. Doutor, o registro em ata a gente manda para o seu secretário, a gente faz oralmente. Está tudo gravado, doutor. Vou conseguir lá no resumo. É que a gente sabe como terminou essa questão do... Está tudo gravado, né? A gente precisa que esteja na ata.
Pode chamar Bruna, por favor. Nós vamos ouvir a próxima testemunha.